Olá pessoal, estamos aqui para discutir e comentar a prova discursiva de língua estrangeira, mais especificamente as provas de inglês e espanhol. Eu vou passar primeiramente para a professora Bárbara Melendes, que é a nossa professora de espanhol, para ela dar uma orientação geral acerca do primeiro texto da prova de espanhol. Bárbara, com você. Oi gente, o primeiro texto da nossa discursiva de espanhol foi tranquilo porque foi um assunto que nós abordamos durante as nossas revisões e a mídia também durante o ano todo, que foi o bullying. Um vocabulário de nível médio e sem maiores problemas ou obstáculos para resolver, justamente pelo motivo que discutimos bastante esse tema em sala de aula. Já o primeiro texto de inglês... No primeiro texto de inglês, nós tivemos uma resenha dos criadores de um filme, dos mesmos criadores da Era do Gelo. O nome do filme é Love at the First Fight. O filme que retrata um encontro inusitado entre duas araras e mostra a realidade cotidiana delas e a realidade que as cerca, tanto que serve de ponte para a resposta da questão 1, quando ele pede para citar 3 características que as distinguem. É interessante notar que, da mesma forma como nós treinamos em sala de aula, as técnicas de compreensão de texto, as técnicas de leitura de texto foram abordadas de forma decisiva. O aluno, para responder, para extrair informações e substâncias para essa primeira questão, ele precisava apenas do conhecimento mais expressivo do segundo e do terceiro parágrafos, utilizando, mais uma vez, e de forma decisiva, aquela técnica de leitura que nós chamamos de scanning. Através do scanning, era possível identificar o local do texto determinante para a resposta da questão e, consequentemente, utilizar as outras técnicas determinantes que nós aplicamos em sala de aula. Algumas palavras um pouco mais complicadas, como painstakingly e a palavra slam, muito embora, se o aluno soubesse utilizar as técnicas de inferência de forma mais interessante, ele conseguiria desmembrar o significado dessas palavras sem muita dificuldade. No que diz respeito à segunda questão, ainda do primeiro texto, nós teríamos um foco exatamente no terceiro parágrafo, quando ele começa a falar das coisas que ele reconheceu no filme e da comparação que foi feita também entre o filme e as cenas cotidianas do Rio de Janeiro, até um argumento interessante, deixando bem clara a ideia de que a reprodução foi muito cuidadosa, ou seja, aquilo que foi visto em filme é o retrato fiel daquilo que é passado no nosso cotidiano. Bárbara, o segundo texto em espanhol. O segundo texto, com um vocabulário mais elevado, em forma de poema, intitulado Hagamos um trato, pedia mais atenção do aluno por ser um poema e até ser subjetivo, pelo grau do vocabulário e tudo isso. Mas quando nós vamos para as questões, a 3 e a 4, com uma leitura apurada, atenciosa, os alunos puderam resolver as questões sem dificuldade, porque lendo o texto e voltando para a questão, estavam claros. O vocabulário que foi um pouco mais elevado do que no primeiro texto. Mas acredito que isso não tenha sido um problema para os nossos alunos, até porque trabalhamos muito as técnicas de leitura e interpretação em sala de aula e os alunos exercitaram com certa frequência esse tipo de técnica e vários tipos de gêneros textuais. E o segundo texto de inglês, Fred? O segundo texto de inglês, no primeiro texto nós já notamos a quantidade de palavras predominantes do material da nossa revisão, e no segundo texto os marcadores discursivos, os modalizadores, também presentes nos comentários que nós fizemos na nossa revisão. A palavra furthermore, que introduz o terceiro parágrafo, a palavra yet, e a expressão even though, que na realidade é uma locução conjuntiva, que representa o movimento de contraste encontrado nesse segmento, nessa parte do texto. Também encontramos uma intercorrência de coesão referencial, no caso um pronome anafórico, que é determinante para a elaboração da resposta da questão 3. No que diz respeito à questão 4, já no último parágrafo do texto, reforça-se a ideia do scanning, reforça-se a ideia de analisar aprofundadamente as partes específicas do texto, que são solicitadas pelo comando de cada questão. O aluno que utilizou essas estratégias,
O aluno que utilizou o conhecimento aprofundado adquirido em sala de aula, o aluno que fez a prova atenciosamente e que deu foco naqueles parágrafos específicos e que também utilizou o conhecimento de língua portuguesa para a elaboração e composição de um texto mais interessante, com certeza vai ser o aluno contemplado com a melhor nota. Esperamos o sucesso de vocês e a gente se encontra por aí para comemorar. Um abração e boa tarde.